5, avançando nesse estudo. Acho que até para a gente ficar mais animado, né? Bem-aventurados os aflitos, quer dizer, como todos nós estamos no mesmo barco, então vamos aproveitar esse estudo. Mas sempre para a gente ficar bem atento ao estudo, vamos fazer a leitura de uma página espírita, porque no que nós estamos atentos às palavras escritas e faladas e ouvidas, nós deixamos de pensar nas outras coisas que não interessam nesse momento. E aí começamos a receber a nossa transfusão fluídica semanal. Então, com a palavra, nossa irmã Leuda. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à Casa de Abel Sebastião de Almeida para estudarmos o Evangelho, como em toda segunda-feira. O Evangelho segundo o Espiritismo. A nossa leitura de preparo hoje foi retirada do livro Pai, Perdoa-lhes, enviada pelo Espírito Irmão José e psicografada por Carlos Bacelli. Não queiras saber. Crendo-te injustiçado pela vida, não queiras saber o que fizeste no passado. Não te arrisques a remexer feridas que ainda não cicatrizaram. Há grande possibilidade de teres sido em vidas anteriores o que, sob o aspecto negativo, não imaginas que foste. As tuas mãos, com certeza, mais apedrejaram que abençoaram. Provavelmente, semeaste mais espinhos do que flores. Se essa, talvez, ao longo dos milênios, esteja sendo a tua mais proveitosa experiência no corpo, podes deduzir como devem ter sido as demais. Uma boa palestra para todos. É melhor a gente não remexer no passado, porque coisa boa não tem por lá, senão nós não estaríamos aqui, né, pedindo todo dia a Deus, me ajuda, Senhor, sinal que estamos devendo pra caramba. E agora a nossa irmã vai começar o estudo do item do capítulo 5, né? Do esquecimento do passado, e vai passar para nós tudo que ela descobriu e entendeu, para que melhore o nosso entendimento também. Eita, Lili. Tá. Obrigado. Gente, boa tarde. Que Jesus abençoe a gente, porque realmente nosso passado é complicado, né? Mas isso é bom, por quê? Porque a gente aprende com os erros. A ideia é essa, né? A gente aprender com os nossos erros. Então a gente já começa aqui dando uma boa tarde a vocês, às pessoas que estão na Rádio Abel, as pessoas que estão vendo pela TV Abel. E a gente já começa falando sobre a questão do esquecimento do passado, já como com a misericórdia divina. Deus é muito bom, e é por isso que a cada encarnação nós esquecemos o nosso passado. Porque, como disse o texto, a gente mais apedrejou do que abençoou. E é verdade. Hoje ainda a gente faz algumas coisas que não são, que não causam a gente como é que eu vou dizer? Que a gente não fica feliz de ter feito. Nós ainda erramos, e ainda erramos até com nossos próprios amores, pessoas que amamos muito, e às vezes a gente faz uma palavra errada, ou tem uma briga por alguma situação. E aí o que a gente deseja
é que essa pessoa esqueça o que foi dito por nós, porque nós a amamos, e que ela siga conosco, né? Por isso que o esquecimento do passado é um exemplo que Deus dá para cada um de nós de que devemos esquecer. Não esquecer no sentido da experiência que aconteceu. Esquecer o sentimento de injustiça e de revolta que aquela experiência nos trouxe, para que a gente possa viver melhor com o nosso próximo, para que a gente possa viver melhor com nós mesmos, porque às vezes nós temos a dificuldade de nos perdoar de coisas que fizemos. Então a gente vai começar, que o tema é um pouquinho delicado, a gente vai pegar aqui o Kardec, que já inicia falando para a gente no capítulo 5, o esquecimento do passado. Ele começa assim, é Kardec que faz essa comunicação para a gente, tá? E passa essas informações. E aí ele começa assim: em vão se objeta que o esquecimento constitui obstáculo a que possa aproveitar da experiência de vidas anteriores. Havendo Deus entendido de lançar um véu sobre o passado, é que há nisso vantagem. Então, a primeira coisa que ele chama a atenção é que se Deus permitiu, é porque isso é bom para nós. E a gente sabe que Deus é bom quando dá, quando nos tira e quando nos impede de ter. Porque Deus sabe o melhor de nós. Ainda que tenhamos lá a revolta de não entender muito bem o porquê que isso acontece, a gente sabe que há um motivo útil para nós aprendermos com as ações que acontecem na nossa vida. As contrárias e as boas também, porque nós também fazemos coisas boas e nós também receberemos fruto daquelas coisas boas que a gente realiza. Mas Kardec também perguntou sobre a questão do esquecimento no capítulo 2 do Livro dos Espíritos, na pergunta 132, porque muita gente pensa, né? Como eu não lembro, então como é que eu vou aproveitar a minha encarnação nova se eu não lembro das coisas que eu fiz, que eu não tenho que fazer, que eu tenho que fazer? E Kardec, pensando nisso também, perguntou aos espíritos, na questão 132, qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? Aí ele fala, os espíritos falam, Deus impõe-lhe, impor não no sentido orgulhoso, no sentido de querer fazer capricho. Deus imponha no sentido de que não há outra forma de ser realizada a nossa evolução aqui no planeta Terra, a não ser através da encarnação, das encarnações e reencarnações. Tá? Então ele fala lá, Deus impõe-lhes a encarnação como objetivo para fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, a gente vai sofrer as consequências daquilo que a gente fez lá no passado. Para outros é uma missão. Alguns vêm só como missionário, mas missão entende-se aqui que todos nós temos, tá? Nós temos as nossas missões individuais. Qual é a missão da mãe para com os filhos? Educá-los e direcioná-los a Deus, aqueles espíritos que ela recebeu para chegar ao Pai. Qual é a sua missão enquanto sociedade? É fazer o melhor, é estar sempre tendo a melhor visão, fazendo sempre que seja melhor para todos. Então nós temos as nossas pequenas missões. A gente às vezes pensa em missão, como lá a missão do Chico, que era escrever um monte de livros, a missão do Divaldo, que é montar lá uma cidade para auxílio, e são missões grandiosas. Mas tudo que é incumbido a nós de fazer, que alguém nos manda fazer, nesse caso alguém, a gente coloca aqui, Deus permite que a gente vá fazer, para que a gente possa restaurar o que nós danificamos no passado, é a nossa missão.
Então, missão, nesse sentido, todos nós temos, tá? E aí ele continua. E às vezes a gente tem, na maioria das vezes, a expiação e a missão junto, né? Isso também acontece. E a gente vai levando aí, vai equilibrando, porque uma hora a gente tem que dar conta dos filhos, mas por quê? Porque na outra vida lá teve um problema, ou senão eu vim com essas pessoas porque eu preciso restaurar o meu amor por elas, e por aí vai. Não tem como a gente saber o motivo que leva a um acontecimento com o outro. Isso aí é papo para guia espiritual. Mas a gente sabe onde aperta o nosso calo, que é onde a gente precisa desenvolver a nossa, aquilo que está faltando para que a gente possa ficar mais equilibrado na vida, né? Aí eu tenho lá problema com dinheiro, então eu já sei que eu não sei utilizar muito bem o dinheiro, e aí acabei vindo aqui, olha, essa encarnação tu vai ficar aí, ó, com dinheiro tanto para você poder aprender a se organizar. E por aí vai. Isso é só um exemplo particular, cada um nas suas particularidades vai entender, né, o que precisa e o que precisa fazer com aquela dificuldade que chega até nós, até a pessoa. E aí ele também fala que a encarnação tem como um outro objetivo colocar nós, espíritos, em condição de suportar, dar suporte à obra da criação. O que é dar suporte à obra da criação? É isso, gente. É fazer a nossa parte com a nossa família, é fazer a nossa parte com a sociedade. Trabalhar, sim, ajudar o outro quando for necessário, pedir ajuda quando a gente precisa de ajuda, não fazer as coisas desejando alguma coisa em troca lá na frente. Isso tudo Jesus nos trouxe, não é novidade para a gente. O importante é que a gente precisa agora colocar isso em prática. E aí o Kardec continua aqui, que ele fala sobre essa questão de suportar na obra da criação, de tal forma que, concorrendo para a obra geral, o próprio espírito se adianta. Quando eu estou fazendo a minha parte, eu estou fazendo o que eu devo fazer, seguindo a lei divina, na condição que eu tenho, tá? Porque a gente também não vai querer fazer uma coisa que a gente ainda não pode fazer. Por isso a gente precisa conhecer a nós mesmos. A gente precisa entender até onde eu vou, para eu poder não atrapalhar mais a minha encarnação. Então, olha, isso aqui eu posso fazer, né? Isso aqui eu já não posso. Então, não vou me meter muito nesse lado aqui, porque isso aqui ainda não vai dar para eu fazer. Mas isso aqui eu já posso. E o que eu posso fazer, eu faço com força, com coragem, da melhor forma que eu entenda que aquilo ali pode ser feito. Tá? Essa é a questão. Às vezes a gente observa como se fosse uma coisa assim fantástica. Não é fantástica, é cada um fazer a sua parte, como sociedade, como indivíduo, em família e em público, vamos dizer assim, né? Com as outras pessoas. E aí ele continua aqui, ó. Com efeito, a lembrança traríamos graves inconvenientes. Poderia, em certos casos, humilhar-nos singularmente ou então exaltar-nos o orgulho. E assim, entravar o nosso livre-arbítrio. Em todas as circunstâncias, acarretaria inevitável perturbação nas relações sociais. Então, a gente pode ter aí a humilhação nossa. Por quê? Porque eu fiz alguma coisa humilhante, que eu me sinto humilhado, né, por aquela pessoa, e eu vou ter que estar com aquela pessoa de novo, sendo que eu fiz mal a ela. Aí eu vou ficar com vergonha, que a pessoa vai olhar para mim, nem vai estar mais com aquele pensamento, mas como eu fiz o mal para a pessoa, aquilo vai me diminuir em frente àquela pessoa. Então, exaltar o orgulho, se eu fiz alguma coisa muito grande, eu acho que todo mundo tem que me servir, que todo mundo tem que eu sou melhor do que os outros que estão à minha volta, que eu tenho um entendimento melhor do que os outros que estão à minha volta, e isso também iria atrapalhar, sem contar nos ódios que existiriam, porque nós temos uma vida em comunidade. Como a gente está falando aqui, sociedade. Se a gente vê as guerras acontecendo por questões materiais, imagina se aqueles homens entendessem ou lembrassem
que eles já se odiaram antes. Seria uma perpetuação do ódio. Então, o esquecimento, ele nos livra de muitos inconvenientes. E é por isso que Deus é sábio quando permite que a gente esqueça o nosso passado. Há situações que a gente pode lembrar do passado, há situações, nós temos as terapias de vidas passadas, que elas ajudam as pessoas que têm alguns traumas a resolver esses traumas através das terapias. Porém, não é qualquer pessoa, não é qualquer profissional, isso tem que ser visto, isso tem que ser... Qual é a utilidade disso, né? Porque o que pode acontecer? Eu sou curiosa para saber quem eu fui no passado. Aí eu descubro que eu fui um genocida. O que eu vou fazer com essa informação? Ou vou me culpar, né? Meu Deus, eu fiz isso, porque eu ainda não tenho estrutura para isso. Ou senão, eu vou estacionar lá, ou vou ficar estacionado. Eu não tenho jeito, não... Essa é a questão de Deus permitir que a gente não se lembre, porque como a gente disse aqui, não foi eu, foi a página de hoje que disse, certíssima, nós realmente apedrejamos muito mais que abençoamos. Então é bom que a gente viva o presente com espontaneidade. Outra questão importante do esquecimento do passado é que eu não vou fazer porque eu tenho que fazer. Eu vou fazer porque eu já sei que aquilo é correto e eu vou fazer aquilo de uma forma correta, de uma forma certa. Então não é porque eu sei que eu bati que eu não vou bater mais no fulano, eu não bato mais na Sueli. Não vou mais bater nela porque eu sei que eu bati e deu errado. Mas eu posso bater na Edna, posso bater nela? Eu posso, porque eu não aprendi que eu lesei a lei divina. Eu não lesei a Sueli, eu não lesei o meu vizinho, eu lesei a lei divina, porque o meu vizinho, ele pode simplesmente falar para mim, não, Luciana, tudo bem, eu te perdoo. Mas essa marca que eu deixei na lei, quando eu me afastei, eu vou ter que reequilibrar. E aí eu vou ter que aprender que aquilo não é correto, sem lembrar dessas questões que aconteceram. Porque senão eu vou fazer por conta de... Não vou fazer porque eu acho que é correto, porque eu aprendi. Não vou ter autonomia nas minhas ações. Que é o que ele fala aqui mais para frente. Ele continua. Frequentemente o espírito renasce no mesmo meio que já viveu, estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes haja feito. Se reconhecesse nelas as quem odiara, quiçá o ódio se lhe despertaria outra vez no íntimo. Vamos combinar que quando a gente vê uma pessoa que a gente não gosta, dá um negocinho, né? A gente olha assim para a pessoa ela não vai. E a gente nem sabe o que aconteceu, né? Porque pode ser eu que tenha feito alguma coisa com ela e fiquei com o ranço dela, e pode ser o contrário. A gente nem sabe o que aconteceu. E a ideia de não saber o que aconteceu é isso. Eu não sei o que aconteceu. Gente, por que eu tenho antipatia pela pessoa? Eu nem conheço a pessoa, então vamos tentar. Vou tentar. Aí eu converso com a pessoa, aí vejo que a pessoa é legal. Nossa, fulano é maneiro, né? E quando eu conheci fulano, eu estava era tão antipático, né? Mas conhecendo melhor, eu vi que era uma pessoa legal, né? Isso já aconteceu comigo, por isso que eu estou relatando, tá, gente? A pessoa falando na minha cara, eu olhei para você, eu te achei tão antipático, mas agora eu sei que você é legal. Falei, graças a Deus. A gente vai cavucar para saber por que não, gente, deixa quieto, deixa como tá. O importante é que a gente é amigo hoje, que a gente está bem, e que a gente já passou o que deveria, a gente pulou essa fase. Porque o passado a gente não pode mudar, né, gente? O que a gente fez, fez. O que está feito, está feito. A ideia do esquecimento, que não é um esquecimento em que eu nunca vou ter acesso, isso a gente tem que deixar claro também, porque existem situações em que durante o sono, se for permissão divina, a gente lembra de algumas partes do passado, se for para auxiliar a gente, agora se for por mera curiosidade, não.
Mas eu tenho medo de morrer afogada, aquilo está impedindo de eu trabalhar, eu tenho que passar pela ponte, eu tenho que pegar a barca para ir trabalhar em Niterói, eu não consigo, porque aí de repente me instala um sonho lá que informa, a gente, ai meu Deus, é isso, e começa a trabalhar, não, isso já passou, isso não está, e faz essa melhoria. Isso acontece, por quê? Porque o passado ele está ali. A gente só não tem acesso nesse momento, porque não vai ser útil para a gente ter acesso. Tá? Então, não é que o passado tenha sido apagado, nunca mais vou ter acesso, nada disso. Ainda encarnado, no sono ou com o espírito desprendido, de uma certa forma, uma hipnose, alguma coisa assim, a gente consegue ter esse acesso se for permitido por Deus. Tá? Se não for permitido, a gente vai seguindo a vida alegremente e fazendo a nossa parte. Tá? Então, isso não é encerrado. E aí ele até fala isso aqui para a gente. Para melhorarmos, ortogou-nos Deus precisamente o que necessitamos e o que nos basta, a voz da consciência e as tendências instintivas. O que é essa tendência instintiva? É aquilo que está dentro de mim. Quando a pessoa me fala uma coisa que eu não gosto, como é que eu reajo? Eu quero socar, eu fico quieta, magoada e guardo aquela mágoa o resto da vida, eu quero me vingar, e isso é uma tendência instintiva. Só que eu já tenho também a minha voz da consciência, que a lei de Deus está na consciência de cada um de nós, e Jesus veio para nos lembrar a lei. Então, a gente está com essa lei divina na nossa consciência. A gente sabe que a gente tem que amar. A gente sabe que a gente tem que perdoar. É difícil, sim. É trabalhoso, na verdade. A gente precisa começar com uma boa vontade. Eu olho para aquela pessoa e falo, eu preciso ter uma boa vontade para desculpar essa pessoa. Tá? O que ela tem de bom? Ela fez isso comigo, mas ela é uma pessoa que ajuda as pessoas no bairro. Ela, sempre que a gente precisa, ela está ali para ajudar. Ela é uma boa mãe, é uma boa avó, é um bom pai. Então a gente vai começar a caçar na pessoa uma coisa boa para a gente focar. E a partir de então a gente vai trabalhando aquilo dentro de nós. Porque a gente não vai mudar o outro. O outro ele vai continuar da mesma forma que ele é. O que a gente vai mudar é a nossa atitude em relação ao outro, ao que ele faz para a gente. E a gente só consegue fazer isso se a gente se estudar, se a gente olhar para dentro da gente e ver o que está acontecendo. Mas por que ele falou assim? Por que eu fiquei irritado que essa pessoa falou assim para mim? Né? Aí eu penso, será que eu pensei, quem é essa pessoa para falar isso de mim? Será que eu me senti ultrajada porque eu me acho melhor do que todo mundo e acho que as pessoas, todo mundo tem que me amar? Todo mundo tem que me achar legal? Aí a gente vai trabalhando em nós. O que é do outro é do outro. O que é da gente é da gente. E as tendências instintivas, elas vão dizer exatamente o que a gente precisa melhorar ou não. Como também vai ter aquela questão da pessoa falar uma coisa e eu falar, deixa pra lá, a pessoa não está bem, né? E ainda pode acontecer de eu fazer isso com uma pessoa e querer bater na outra, porque a uma pessoa eu já tenho um tipo de sentimento e da outra pessoa eu já não tenho. Então eu vou querer as duas coisas, porque a gente ainda está no processo, gente. Tá? Só que a gente precisa olhar para dentro de nós, para saber aonde que a gente está, para poder tomar as atitudes que Jesus nos trouxe. Senão, para que serve o Evangelho? A paixão, que agora a gente vai entrar no Domingo de Ramos, né? na Páscoa. É uns momentos de reflexão para a gente poder entender o que a gente está fazendo. Luciana, o que você está fazendo, Luciana, com aquilo que a doutrina te trouxe, com as explicações que Jesus trouxe, com o suporte, o amparo de Jesus? O que você está fazendo com isso? Você está só falando? Ou você está fazendo algumas coisas? Se você não está fazendo mais, não está fazendo por quê? E são coisas para a gente pensar e refletir, porque nós estamos aqui para isso a gente veio, para melhorar. A gente não veio para fazer mal a ninguém, a gente não veio para fadado a fazer o mal porque a gente é assim. A gente não é assim, gente. A gente é de Jesus, a gente é de Deus, a gente é ovelhinha.
né, que Jesus conhece pelo nome de cada um. E a gente precisa acreditar nisso. Até quando há uma negativa em uma situação que eu desejaria muito que acontecesse. Porque lá na frente você vai ver que não era o momento. Aí a gente precisa desenvolver a confiança em Deus. E aí ele fala aqui, ó. Ao nascer traz o homem consigo o que adquiriu. Nasce qual se fez. Então a gente quando nasce, a gente traz tudo, tá? As nossas tendências estão lá. Aí ele fala, pouco lhe importa saber o que foi antes. Se se vê punido, é porque praticou mal. Suas atitudes, aliás, aqui se vê punido, gente, questão da punição aqui é da responsabilização, tá? Eu joguei uma terra lá numa piscina, né? Quem tem que tirar a terra? É o cara que é da piscina? Não, eu é que tenho que ir lá e recolher. Isso é responsabilização. Não, eu fiz, estava chateada, joguei terra na piscina para ninguém nadar na piscina. Então vamos fazer o seguinte, vamos tirar a água, você cata a terra e enche de novo. Isso é responsabilização, não é punição. Como um aluno que não passa de ano, ele está sendo punido? Não, ele tem que voltar para poder aprender o que ele não aprendeu. Isso não é punição. Tá? Deus não pune ninguém. A gente usa essa palavra aqui porque a gente está lendo um livro lá do século XIX, onde o entendimento, embora não fosse da punição, do castigo, era uma forma das pessoas compreenderem o que os espíritos queriam trazer. Tá? Mas quem estudasse já naquela época já iria entender a questão da não punição como aquela questão do castigo. Né? A gente é responsabilizado por aquilo que a gente fez. Não adianta saber quem foi o culpado da história. A gente precisa saber quem vai se responsabilizar para resolver aquilo ali. E se for na minha conta, eu tenho que fazer isso. Tá? É da lei. Para a gente poder equilibrar a lei. Para a gente poder ficar quite com a lei divina. E aí ele continua lá. Se a gente acha que está punido, é porque a gente praticou mal. As suas atuais tendências mais indicam que lhe resta corrigir em si próprio e é nisso que deve concentrar toda a sua atenção. Então, se eu ainda acho lá que o amiguinho tem que ter a pena de morte, vamos pensar, né? O que a gente tem, o que Jesus trouxe? Ai, meu Deus, não posso mais pensar assim, não. Agora tem que ser preso. Tem que ser preso, tem que cumprir sua pena. Porque a gente sabe que o espírito não morre. Quem morre é o corpo. E pode acarretar várias outras situações, o espírito estando livre para fazer coisas ruins naqueles incautos que ainda têm esses pensamentos. A gente precisa ter cuidado com o nosso pensamento, porque às vezes a gente está bem, aí do nada, estou triste, estou deprimida. Por que eu estou? Por que senti essa tristeza de repente? Não aconteceu nada, aí vou lá pensar. Vou dizer, não aconteceu nada. Faz uma prece, porque provavelmente você se vinculou, eu me vinculei com algum pensamento que estava passando por um momento. Né? E isso pode acarretar muitas outras coisas, que não é o estudo de hoje, mas que quem quiser pode ler lá no Evangelho, no Livro dos Espíritos, que está tudo lá. Tá? Obsessões, essas questões aí. Então a gente volta aqui para o nosso texto. Aí ele fala que a gente se deve concentrar toda a atenção para aquilo que ainda é ruim em nós, para que a gente não deixe nenhum traço. As boas resoluções que a gente toma é a voz da consciência, advertindo que é o bem e o mal, e dando força para resistir às tentações. Então, tem o pensamento, vou empurrar, não vou empurrar? Não vou empurrar, porque eu não posso mais empurrar o amiguinho. Então, Jesus, eu não quero mais fazer isso, não quero pensar nisso, me ajuda. Aí eu me fortaleço até um dia que a pessoa faz, e fala, deixa isso para lá. Vou sair, porque isso aí não vai adiantar nada. E cada um vai ter o seu mecanismo para resolver, pelo menos momentaneamente, aquilo ali, para depois desenvolver o amor. Né? Porque o amor não vai se desenvolver de uma hora para outra. Mas o perdão, o amor, o perdão, né, que o amor é o nosso sentimento mais sublimado, Lázaro fala aqui no Evangelho,
que ele é mais, o nosso sentimento mais purificado é o amor, e para a gente chegar a ele, a gente ainda vai ter que construir muitas pontes, porque a gente construiu no passado muitos muros que ainda estamos desmanchando, ainda estamos derrubando para poder retornar à lei divina. Por conta nossa, própria, a gente fez esses muros. A gente optou por fazer os muros. E agora a gente precisa, para retornar à lei divina, desfazer todos esses muros e caminhar. E é por isso que a gente esquece do passado. A gente não tem esse peso do que eu fiz, que eu preciso, não. Nós estamos com leveza, caminhando na nossa encarnação, cientes de que Deus faz o melhor e que a gente vai estar fazendo conosco, com a nossa vida, o melhor que a gente puder. A gente não pode deixar isso, a gente não pode deixar de interiorizar isso em nós. A fé em Deus. Isso é importante. Quando eu deixo Deus, faço a minha parte, tá, gente? Também não é para dormir e deixar Deus... Não. Faço a minha parte, fiz tudo o que pude, porém não aconteceu, confia e segue. Porque mais para frente a gente vai saber o motivo pelo qual isso não ocorreu. E com certeza a gente vai descobrir que é por conta da nossa melhoria, é porque a gente precisava daquela situação. E aí, continuando, o esquecimento ocorre apenas durante a vida corpórea, volvendo a vida espiritual, o espírito readquire a lembrança do passado, do que foi importante para ele, para a sua evolução. Nada mais há, portanto, do que uma interrupção temporária, semelhante à que se dá na vida terrestre durante o sono, a qual não obsta que no dia seguinte nos recordemos do que tenhamos feito na véspera e nos dias precedentes. Então, não é porque a gente dorme que a gente não vai lembrar quando acorda do que fez ontem, anteontem e outros dias, né? Se a gente estiver normalmente, com a nossa mente normalmente equilibrada, materialmente, espiritualmente, a gente vai poder fazer essa lembrança, né? Que anteontem eu fui em tal lugar. Então, ele está fazendo essa comparação aqui para a gente poder entender. E aí ele termina aqui. E não é somente após a morte que o espírito recobra a lembrança do passado. Pode dizer-se que jamais a perde. Pois que, como a experiência o demonstra, mesmo encarnado, adormecido o corpo, ocasião em que goza de certa liberdade, o espírito tem consciência de seus atos anteriores. Sabe por que sofre e que sofre com justiça. A lembrança unicamente se apaga no curso da vida exterior, da vida de relação. Mas, na falta de uma recordação exata que lhe poderia ser penosa e prejudicá-lo nas suas relações sociais, forças novas aure ele nesses instantes de emancipação da alma, durante o sono, se os sabe aproveitar. Então, a gente sempre fala, antes de dormir, vamos fazer uma prece, pedir a Deus para nos levar aos locais onde a gente possa estudar, onde a gente possa aprender, onde a gente possa crescer, para que a gente retorne ao corpo físico com essa sensação e essa sensação de que, primeiro, a gente acorda super bem, né? A gente acorda bem descansado e a gente já tem novos materiais para a gente trabalhar na nossa vida diária. Porque eu estudei, porque eu vi ali coisas interessantes que vão ajudar na minha encarnação. Tá? Então, a importância a gente rezar, solicitar, né? Rezar, orar, antes de dormir. Deixar o nosso espírito nas mãos do nosso guia, do nosso anjo guardião. Fazer uma leitura, nem que seja um trecho, e meditar um pouquinho antes de dormir. Tá? Para que a gente possa caminhar com mais leveza nesse caminho que Deus permite que a gente esteja através da reencarnação. E tem um texto
na Revista Espírita, de 1865, onde Kardec nos dá um exemplo dessa lembrança enquanto o espírito está desdobrado, né? Ele pede para que ele possa perguntar a um espírito surdo-mudo, de 13 a 14 anos, por que ele teria renascido daquela forma. E aí ele pega essa criança, né, esse adolescente, né, ele coloca no seu gabinete, lhe dá um prato de uvas lá, e o adolescente está lá, comendo as suas uvinhas. E Kardec senta e aí faz uma prece, evocando o espírito daquele que ali está. E aí ele sente a mão dele formigar e sente a presença do espírito. E ele pergunta para o espírito onde é que o espírito está. Aí ele fala que ele está sentado no gabinete dele. Quando ele olha para o garoto está adormecido, com um pratinho de uva no colo. E aí ele pergunta para o espírito, por que você veio surdo-mudo? E o espírito fala para ele, porque eu fui um parricida. O parricida é aquela pessoa que vai matar qualquer ascendente da sua família, né? Eles chamavam, ainda chamam, né, de parricida. E aí Kardec fala para ele, essa pessoa que está aqui como sua mãe, seria esta pessoa que você teria matado? E aí ele não ouve mais nada. O silêncio. E aí quando ele olha, o rapaz está sentado na cadeira, comendo as uvas. E aí ele faz outra prece e evoca o espírito, que é o que estava trabalhando com ele. E o espírito fala para ele assim, não lhe foi permitido ter esta resposta, porque esta resposta poderia acarretar em grandes dificuldades entre os familiares. Alguém poderia ouvir, e isso traria grandes danos a essa família. E aí, o que isso prova para a gente? Que a lembrança está lá, mas só vai ser revelado o que tiver que ser revelado, o que for útil. Não era útil Kardec ter aquela revelação naquele momento para aquele espírito. E isso prova de que ainda encarnados, dormindo ou desdobrados, a gente tem esse acesso ao passado, o que mostra que o passado não está totalmente inacessível. A gente só vai lembrar daquilo que for necessário para a gente poder prosseguir, tá? E aí eu vou ler um texto aqui do Emmanuel, que vai deixar aqui bem, que a gente já está indo para o caminho do final aqui. E aí o texto é do livro Família, tá? A lição do esquecimento. E ele fala assim, não fosse o esquecimento temporário que assegura o refazimento da alma na reencarnação, segundo a misericórdia do Senhor, que lhe orienta a reta justiça, de certo teríamos no mundo, ao invés da escola redentora, a jaula escura e extensa, onde os homens se converteriam em feras e se digladiariam indefinidamente. Não fosse o dom do esquecimento, que envolve o berço terrestre, e o ódio viveria eternizado, transformando a terra em purgatório angustioso e terrível, onde nada mais faríamos que chorar, lamentar, acusar e gemer. Ninguém ia crescer. A gente ia ficar só nessas acusações, a culpa é do outro, ia permanecer nisso. A divina bondade, contudo, em cada romagem do espírito no campo do mundo, confere-lhe no corpo físico arado novo, suscetível de valorizar-lhe a replantação do destino no rumo do porvir. Não importa o que a gente fez, a gente precisa fazer novas semeaduras para que a gente possa ter novas colheitas mais à frente. E aí ele continua, de existência a existência,
o Senhor vela-nos cuidadosamente a memória, a fim de que saibamos transformar espinhos em flores e aversões em laços divinos. Esse é o objetivo da gente estar aqui. É a gente transformar o que estava ruim em coisas boas. Desfazer nós para poder realizar os laços que vão nos unir para toda a eternidade. E aí continua. O Pai, no entanto, com semelhante medida, não somente nos ampara com a providencial anestesia das chagas interiores em favor do nosso êxito em novos compromissos. Com essa dádiva, Ele nos reforma o empréstimo do ensejo de trabalho, de experiência a experiência, nos induz à verdadeira fraternidade para o esquecimento de nossas faltas recíprocas dia a dia. O esquecimento de Deus das nossas faltas é para que a gente possa esquecer as faltas daqueles que fizeram conosco e possa nos perdoar e modificar o rumo das faltas que nós fizemos com aquele irmão. Porque quando a gente pede perdão a Deus, está lá no Evangelho, a gente pede a força para que a gente não reincida nesse erro e para que a gente possa seguir o caminho, que é o caminho da lei divina. Então é para isso que nós estamos aqui e é para isso que há esse esquecimento. Eu não esqueci, eu não permito que você esqueça o seu, então o que eu peço, meu filho, é que você também esqueça dos seus irmãos e siga em frente, trabalhando sempre para que a gente possa ter esses laços de fraternidade. Senão a gente não consegue. Aprendamos a esquecer as úlceras e as cicatrizes, as deformidades e os defeitos do irmão de jornada, se nos propomos efetivamente a avançar para diante, em busca de renovadores caminhos. Cada dia é como que a reencarnação da oportunidade, em que nos cabe aprender com o bem, redimindo o passado e elevando o presente, para que nosso futuro não se obscureça. Nas tarefas de redenção, mais vale esquecer que lembrar, a fim de que saibamos mentalizar com segurança e eficiência a sublimação pessoal que nos cabe atingir. O Senhor nos avaliza os débitos para que possamos adquirir os recursos destinados ao nosso próprio reajustamento à frente da lei. Recordemos o exemplo do céu, destruindo os resíduos da sombra, que em forma de lamentação e de queixa emergem ainda à tona de nossa personalidade, derramando-se em angústia e doença através do pensamento e da palavra, da voz e da atitude. Exaltemos o bem, dilatemo-lo e conseguiremo-lo nos menores gestos e nas nossas mínimas tarefas a cada instante da vida. E somente assim aprenderemos que o Senhor esquece a noite do nosso pretérito no rumo da alvorada que nos prepara para um novo amanhecer. Emmanuel fala sobre essa questão, resume todo esse processo do esquecimento do passado e a gente, se não lembrar de nada que foi dito hoje, lembre-se que Deus é amor. Esquecimento do passado é um beijo que Deus dá na gente, dizendo: meu filho, volta e refaz, retorna, porque você tem a oportunidade de transformar a sua vida e auxiliar a transformação dos outros que estão ao seu caminho. Que o amor único de Deus nos envolva a cada um de nós. Nós tenhamos uma excelente tarde, uma excelente semana e que a gente possa contar sempre com a presença de Deus na nossa vida, porque ela sempre está, mas que principalmente nós possamos pretender que estejamos na presença de Deus sempre, participando da tua obra com o amor que nos cabe a cada um de nós. Graças a Deus, que assim seja. Boa tarde a todos. Obrigado.